Muito bem, pessoal, vamos continuar então vendo as hipóteses de roubo majorado, roubo circunstanciado. Vimos até o inciso 5º, chamei a atenção que o inciso 5º do artigo 157, parágrafo 2º, passou a ser considerado um crime hediondo pela legislação do pacote anticrime, Lei 13.964. E veremos agora a próxima hipótese de roubo majorado, de roubo circunstanciado, que está previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 6º. Diretor, coloca aí na tela pra gente. A pena aumenta-se de 1/3 até metade se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Reparem, portanto, que eu tenho um aumento de 1/3 até a metade se o agente subtrai, mediante violência ou grave ameaça. Não podemos esquecer que estamos dentro do crime de roubo. Tá bom? Estamos dentro do crime de roubo. Então, se houver grave ameaça ou violência imprópria para subtrair substâncias explosivas ou acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Eu já vou me adiantar agora, porque nós estamos dentro do roubo circunstanciado do parágrafo 2º. Mas eu quero que você dê uma olhada no seu vade-mecum, no parágrafo 2º-A. Porque o parágrafo 2º-A, ele vai trazer outras hipóteses de roubo circunstanciado. Só que as hipóteses de roubo circunstanciado do parágrafo 2º-A são hipóteses mais graves. Lá no parágrafo 2º-A, o roubo majorado vai ter aumento de pena de 2/3. Aqui nós estamos falando que o aumento de pena é de 1/3 até a metade, no parágrafo 2º. Veja o parágrafo 2º-A. Ele vai trazer duas hipóteses de roubo majorado, de roubo circunstanciado, mais um roubo circunstanciado majorado, que vai ter um aumento de pena de 2/3. E por que eu vou me adiantar? Por que eu já quero falar sobre o parágrafo 2º-A? Porque uma das hipóteses do parágrafo 2º-A, lá no inciso 2º, vai estar relacionado com o parágrafo 2º, inciso 6º. Olha aqui na tela, coloca aí para vocês. A pena aumenta-se de 2/3, eu não trouxe neste momento ainda o inciso 1º, que a gente vai ver depois, eu trouxe somente o inciso 2º. A pena aumenta-se de 2/3 se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Reparem, portanto, que roubar as substâncias explosivas ou roubar com o emprego de substâncias explosivas, explodindo as coisas, essas duas situações configuram roubo circunstanciado. Entretanto, roubar as substâncias explosivas ou acessórios que venham a fabricar essas substâncias explosivas é um roubo circunstanciado com aumento de pena de 1/3 à metade. E por outro lado, praticar roubo empregando os explosivos, explodindo as coisas, vai ser também um roubo majorado, mas aqui com aumento de pena de 2/3. E pessoal, tem que ficar ligado nessa diferenciação. O crime de roubo é um daqueles crimes em que precisamos conhecer as penas, bem como o quantitativo de pena em cada um dos seus parágrafos. Precisamos saber que o crime de roubo tem pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Precisamos saber que o roubo circunstanciado do parágrafo 2º, todas as suas hipóteses vão ter aumento de pena de 1/3 à metade, e que o roubo circunstanciado do parágrafo 2º-A tem aumento de pena de 2/3. E agora eu quero chamar sua atenção, porque quando a gente conversou sobre o crime de furto, estas hipóteses as quais estamos tratando agora, elas também se verificam lá no furto. Entretanto, lá no artigo 155, quando falamos do furto, a hipótese de você furtar substâncias explosivas ou furtar empregando explosivos, naquelas duas situações no furto, eram hipóteses de furto qualificado. A pena do furto passava a ser a pena de reclusão de 4 a 10 anos.
Então, cuidado ao fazer esse paralelo. No crime de furto, furtar explosivos ou furtar empregando explosivos qualifica o crime de furto. Já no crime de roubo, serão hipóteses circunstanciantes, hipóteses majorantes que vão aumentar a pena do crime de roubo e não qualificar. E aí eu trouxe para vocês aqui um quadro para que fique um pouco mais simples a compreensão em cada uma dessas hipóteses. Então, nessa primeira coluna, eu tenho a subtração com destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo. Então, nesta primeira coluna, a gente tem, vamos dizer assim, o furto ou o roubo com explosivos. E na segunda coluna, eu tenho o furto ou o roubo de explosivos. Para a gente poder fazer esse comparativo. Então, olha, vem comigo aqui, vamos fazer esse comparativo, porque isso aqui é importante e já foi cobrado em prova, apesar dessas alterações terem ocorrido pela Lei 13.654 de 2018. No ano de 2018, 2019, 2020, já vimos as questões de prova cobrando essas diferenciações. Então, olha só, quando a gente fala da subtração do furto com explosivos, que é o caso clássico da subtração de caixa eletrônico, né, que explodem o caixa eletrônico para subtrair o seu numerário, eu tenho, portanto, a situação que vai ser uma qualificadora do crime de furto e que a pena será de 4 a 10 anos. E principalmente, de acordo com o pacote anticrimes, de acordo com a Lei 13.964, este furto foi incluído no rol dos crimes hediondos. O pacote anticrime, a Lei 13.964, alterou a Lei 8.072 e incluiu o furto com explosivos dentro do rol dos crimes hediondos. É a única hipótese de furto considerada hediondo. Mas olha aqui agora o vacilo que o pacote anticrimes cometeu. E isso vai ser cobrado na prova. Este vacilo que o legislador cometeu. Me explica por que ele considerou hediondo o furto com explosivos e não considerou hediondo o roubo com explosivos. O roubo com explosivos vai ter aumento de pena de 2/3, como a gente acabou de ver, é uma majorante do crime de roubo, mas não é hediondo, ok? E as hipóteses de furto e roubo de explosivos também não são considerados hediondos. Reparem também a diferenciação na pena, porque o furto com explosivos tem a mesma pena do furto de explosivos, e nas duas hipóteses são qualificadoras. Já no roubo, o roubo com explosivos tem aumento de pena de 2/3. Mais aumento de pena do que o roubo de explosivos, que tem aumento de pena de 1/3 até a metade. Beleza? Então, cola aqui nessa tabela, que é uma tabela bem esclarecedora para a gente ver essa distinção, né, quando houver furto ou roubo com explosivos e furto ou roubo de explosivos. Beleza, galera? Vamos em frente. Artigo 157, parágrafo 2º, já vimos, portanto, as hipóteses do inciso 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, e agora vamos ver o inciso 7º. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. E quem que incluiu esse inciso 7º? Ele mesmo, o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, e você não pode esquecer essa data, porque se sua prova cair aplicação da lei penal no tempo, pode ter certeza que eles vão querer fazer um joguinho aqui com o pacote anticrimes. Muito bem, só que eu quero falar sobre o inciso 1º também, que foi revogado. Então, vamos colocar aqui na próxima tela, eu trouxe para vocês o inciso 1º,
Este mesmo, esse aqui, ó, este aqui que está revogado, eu trouxe ele com a sua redação original. Redação antiga, antes da Lei 13.654, porque foi a Lei 13.654 que revogou o inciso 1º. Olha o que o inciso 1º dizia. Pessoal, isso aqui não existe mais não, tá? Acabou, não existe mais. Somente para fins didáticos eu quero apresentar algo para vocês aqui para ajudar na compreensão. O inciso 1º dizia: se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma, ok? Isso é o que estava até abril de 2018, nós tínhamos essa redação no nosso Código Penal. Aumento de pena de 1/3 até a metade, se o roubo fosse praticado com emprego de arma. E como o legislador, ele não explicava pra gente que arma que era essa, tanto a doutrina quanto a jurisprudência diziam: esta arma são todas as armas. É a arma branca, é a arma de fogo, eventualmente armas impróprias. Então, o que é arma imprópria, professor? São armas, são objetos feitos originariamente pelo humano para servirem para outras funções, mas a criatividade humana transforma esses objetos em armas. Exemplo clássico, chave de fenda, furadeira. Chave de fenda, o cara pega uma chave de fenda, é uma chave de fenda, é uma ferramenta. Mas muita gente usa chave de fenda como uma arma realmente perfurante, tá bom? Enfim, o fato é que quando falava emprego de arma, a jurisprudência, a doutrina falava: ok, quer o agente utilize uma arma branca, ou uma arma de fogo, ou uma arma imprópria, nós estaremos diante do roubo circunstanciado. Aumento de pena de 1/3 até a metade. Veio a Lei 13.654. E a Lei 13.654, ela veio cheia de boas intenções. Mas ela cometeu muitos erros. E um grande erro cometido por esta lei foi exatamente aqui. Ela falou o seguinte: deixa eu prejudicar aquele que pratica crime de roubo com emprego de arma. Então, eu vou criar uma majorante mais grave. Eu vou aumentar esta pena para não ser somente 1/3 até a metade. Vamos colocar agora o aumento de pena em 2/3. Olha aí na tela, então, o que a Lei 13.654 fez. Ela primeiro revogou, tá bom? Tá aqui revogado o inciso 1º, mas quando chegou, tá aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ok? Quando chegou no artigo, ela criou o parágrafo 2º-A e falou: olha, agora vai ter o aumento de pena de 2/3. Em que situação? Se a violência ou a ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Vamos lá, vem comigo. Qual que foi o problema disso? Antes nós tínhamos um conceito amplo de arma. Ao revogar o inciso 1º e criar o parágrafo 2º-A, a gente vai parabenizar a Lei 13.654, ela andou muito bem ao tornar mais grave a conduta de quem pratica roubo com emprego de arma de fogo. Entretanto, com relação àquele que praticara um crime de roubo com emprego de arma branca, como foi revogado o inciso 1º, acabou vindo a beneficiar todos os que haviam praticado roubo com emprego de arma branca. Como não era mais considerado uma majorante, quem havia praticado um roubo com emprego de arma branca, ou quem veio e viesse a praticar um roubo com emprego de arma branca após a Lei 13.654, responderia somente pelo roubo simples. Do caput do artigo 157 do Código Penal. Olha aqui de novo. Falava-se em emprego de arma, que incluía arma branca, arma de fogo. Revoga-se o inciso 1º e cria-se o parágrafo 2º-A, inciso 1º. Dizendo: olha, o aumento será de 2/3 se houver o emprego de arma fogo. Beleza,
Então, em relação ao emprego de arma de fogo, a gente agora vai ter uma majorante maior. Entretanto, o legislador esqueceu que esta conduta aqui englobava a arma branca. E quem então passava a praticar um roubo com arma branca, a conduta recaía, vamos lá, para o artigo 157, caput. O agente que então respondia pelo roubo com aumento de pena de 1/3 até a metade, passou a responder pelo artigo 157 caput, roubo simples, 4 a 10 anos. Então, olha só, com as alterações promovidas pela Lei 13.654, o roubo praticado com emprego de arma branca passou a ser considerado roubo simples. Aqui, passou a entrar aqui no artigo 157 do Código Penal. Pena simples, de 4 a 10 anos de multa. Por outro lado, a própria Lei 13.654 incluiu o parágrafo 2º-A e passou a aumentar a pena em 2/3 para o roubo praticado com emprego de arma de fogo. Muito bem. Logo, qual que era a situação que nós tínhamos aqui? Vem comigo. Em relação ao emprego de arma branca, a Lei 13.654 foi uma novatio legis in melius. Beneficiou a situação do réu e retroagiu para alcançar fatos ocorridos antes da sua entrada em vigor. Por outro lado, em relação ao roubo com emprego de arma de fogo, nós temos agora com a Lei 13.654 uma novatio legis impégius. Veio a prejudicar a situação do réu. Antes, o réu que praticasse um roubo com arma de fogo respondia pelo aumento de pena de 1/3 até a metade. Passa a responder pelo aumento de pena de 2/3. Andou bem, portanto, em relação ao emprego de arma de fogo, andou mal em relação ao emprego de arma branca. E, professor, por que você trouxe todo esse histórico para a gente? Não era simplesmente falar que agora é assim ou assado? Não, pessoal. Eu faço questão de trazer todo esse histórico para vocês, porque agora a gente vai entender o que o pacote anticrime fez. O que a Lei 13.964 fez. O pacote anticrime corrigiu a besteira que a Lei 13.654 fez. Ela agora traz de volta, o pacote de crimes traz de volta o roubo majorado pelo emprego de arma branca. Olha aqui na tela, então. No que concerne ao emprego de arma branca, a gente tem agora o inciso 7º. A pena aumenta-se de 1/3 até metade se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, incluído aqui pelo pacote anticrimes em 2019. Mas reparem, quando que a Lei 13.964 entrou em vigor, professor? No dia 23 de janeiro de 2020. Portanto, se alguém praticou um roubo com emprego de arma branca até o dia 22 de janeiro de 2020, vai responder por roubo simples. Somente a partir do dia 23 de janeiro de 2020, quem cometeu ou quem vier a cometer um roubo com emprego de arma branca é que vai responder por essa hipótese. Por quê, professor? Porque nós estamos diante de uma novatio legis impégius. É uma situação que veio a prejudicar o réu. Desde a Lei 13.654, quem praticasse roubo com arma branca respondia por roubo simples. E o pacote anticrimes veio a corrigir isso e fala, não, nada disso. Roubo com arma branca volta a ser um roubo majorado, um roubo circunstanciado, aumento de pena de 1/3 até metade. Beleza, pessoal? Vamos em frente, então. E aí, no que concerne ao emprego de arma de fogo, eu mostrei para vocês então aqui no que concerne ao emprego de arma branca e no que concerne ao emprego de arma de fogo. Qual que é a situação atual? A situação atual é
Artigo 157, parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou a ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Legal. Isso daqui, quem que trouxe? Isso daqui foi trazido pela Lei 13.654 de 2018. Foi quando ela andou bem em relação à arma de fogo. Entretanto, o artigo 157, parágrafo 2º-B, foi incluído por quem? Pacote anticrime. E aqui tem outro detalhe que a gente precisa se atentar. Pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, mas que entrou em vigor somente em 23 de janeiro de 2020. Muito bem. Muita atenção ao parágrafo 2º-B. Por quê? Ele vai dizer: se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Galera, isso vai despencar em prova. Muita atenção ao crime de roubo. A tudo que eu estou falando aqui vai cair demais, eu tenho certeza absoluta. Em todos os aulões de véspera do Gran Cursos Online eu vou tratar sobre isso daqui. E vão falar: Érico, você foi profeta. Não, não fui profeta. Caiu porque é óbvio que isso daqui vai ser cobrado. Olha como é que fica essa situação agora. Porque quando a Lei 13.654 trouxe, olha aqui, vem aqui comigo na televisão, para não ficar, porque eu fui falando números aqui, os alunos às vezes podem se perder. Então, quando a Lei 13.654 trouxe o parágrafo 2º-A e falou: o emprego de arma de fogo tem aumento de pena de 2/3, qualquer arma de fogo caía nessa situação. Arma de fogo de uso permitido, proibido, restrito. Então, até o dia 22 de janeiro de 2020, quem praticasse um roubo, fosse com qual arma quisesse, com uma bazuca, responderia pelo parágrafo 2º-A, inciso 1º. Beleza? A partir de 23 de janeiro de 2020, isso mudou. A lei aqui não fala expressamente, mas nós vamos subentender, portanto, que se houver um roubo praticado com emprego de arma de fogo de uso permitido, recai na conduta do parágrafo 2º-A, inciso 1º. Entretanto, se o emprego de arma de fogo for uma arma de fogo de uso restrito ou proibido, entra nas hipóteses do parágrafo 2º-B. Olha aqui então. A gente vai colocar um parênteses aqui, porque vai ser o emprego de arma de fogo de uso permitido. A partir de 23 de janeiro. Antes de 23 de janeiro, qualquer arma de fogo, roubo praticado com arma de fogo, recairia nessa conduta aí do inciso 1º do parágrafo 2º-A. Tranquilo? Galera, atenção. Então, o parágrafo 2º-B a gente vai aplicar quando houver uso restrito ou proibido. A pena aplica-se em dobro. Qual que é a pena do crime de roubo, professor? Reclusão de 4 a 10 anos. Portanto, esta hipótese passa a ser a ter pena de reclusão de 8 a 20 anos e multa. Beleza? Tranquilo? Último ponto que eu quero falar com vocês. Tem outros pontos sobre arma que a gente tem que falar, mas sobre isso daqui especificamente. Professor, eu não sei qual que é a distinção entre arma de uso permitido, de uso restrito e de uso proibido. São 3 hipóteses distintas. E eu vou te tranquilizar em relação a isso. Você não precisa saber. Isto não está previsto sequer no Estatuto do Desarmamento. Isso vai estar previsto em decreto federal. Decreto editado pelo presidente da República. Vocês não precisam saber, a menos que o decreto específico venha cair na sua prova.
Se não vier a cair na sua prova, o que geralmente não cai em quase nenhuma prova, porque é algo muito específico, a própria prova vai ter que te dizer se o agente assaltou, cometeu assalto com uma arma de fogo de uso permitido, com uma arma de fogo de uso restrito, com uma arma de fogo de uso proibido. Beleza? Por exemplo, revólver calibre 38, 380, agora até antes era restrito, agora passou a ser permitido, calibre .40, 9mm, são hipóteses de uso permitido, tá bom? Espingarda calibre 12, revólver ou espingarda de calibre .22, tudo isso daí é uso permitido. Uso restrito, granada, bazuca, fuzil, armas automáticas, tudo uso restrito. E uso proibido? Hipóteses bem difíceis, que são hipóteses tratadas em tratados internacionais. Por exemplo, armas biológicas. Armas biológicas são de uso proibido. Armas disfarçadas, por exemplo, colocar uma arma dentro de um gesso de braço, colocar uma arma inserida num guarda-chuva, para que ela não, né, enfim, seja totalmente disfarçada. Isso é uma arma de fogo de uso proibido. Você não pode esconder dessa maneira, dissimular uma arma de fogo em algum objeto, ok? Só estou trazendo a título de informação, não é algo que, a princípio, vocês precisam saber. Atenção! Atenção, e é por isso que está em vermelho. Essas duas hipóteses de roubo com emprego de arma de fogo são definidas como hediondas, tá bom? Pega isso daí. Quem que falou que essas duas hipóteses são crimes hediondos? Pacote anticrimes. Lei 13.964. Portanto, são hediondos a partir de 23 de janeiro de 2020, ok? Tanto o roubo com emprego de arma de fogo de uso permitido, bem como o roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, essas duas hipóteses, parágrafo 2º-A, inciso 1º, e parágrafo 2º-B, são crimes hediondos. Fechou, galera? Muito bem. Agora sim, vamos em frente. Botei aqui então um resumo, tá bom? Um quadro com um resumo do que nós falamos. Levem esse quadro com carinho. Ele diz aqui então, roubo com emprego de arma branca, a partir de 23 de janeiro de 2020, incide a majorante do inciso 7º, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Consequência do roubo com emprego de arma branca, aumento de pena de 1/3 até a metade. É crime hediondo? Não. O uso de arma branca para roubar não é crime hediondo. Roubo com emprego de arma de fogo de calibre permitido, de uso permitido, a partir de 23 de abril, incide a majorante 23 de abril de 2018, tá, gente? Por quê, professor? Aqui não é o pacote anticrimes, não. Quem trouxe essa hipótese foi a Lei 13.654. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Quando houver, então, emprego de arma de fogo de uso permitido, aumento de pena em 2/3. É crime hediondo essa hipótese? Sim, é crime hediondo. E o roubo com emprego de arma de fogo de calibre proibido ou restrito, ou de uso proibido ou restrito. A partir de 23 de janeiro de 2020, incide a majorante do artigo 157, parágrafo 2º-B, que nós já lemos. E aqui a gente vai ter a aplicação da pena em dobro. É crime hediondo? Sim, é crime hediondo. Um resuminho aí nesta tabela do que nós já conversamos. E aqui então vem as grandes polêmicas no que concerne, vem comigo, no que concerne emprego de arma de fogo de maneira geral no crime de roubo, ok? Nós temos 3 figuras, olha aqui na tela. Nós temos as figuras da arma com defeito, arma absolutamente incapaz de efetuar disparos. Eu pego uma arma de fogo, um revólver, que um dia já efetuou disparos, bonito, não sei o quê, efetua um disparo, ele não atira, efetua 2 disparos, não atira, efetua 50 disparos e ele não atira. Por quê? Porque ele está absolutamente ineficaz de efetuar disparos de arma de fogo, beleza? Esta é a arma de fogo com defeito. A grande pergunta é, nessas 3 situações, incide a majorante pelo emprego de arma de fogo nas seguintes situações? Professor, qual majorante? Do parágrafo 2º-A ou do parágrafo 2º-B? Não sei, depende se vai ser uma arma de fogo de uso permitido ou de uso restrito ou proibido. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte, vai incidir uma daquelas majorantes ou não vai incidir aquelas majorantes? Então nós temos 3 situações. Arma de fogo com defeito,
arma de fogo de brinquedo e simulacros e arma de fogo desmuniciada. Beleza? Incide ou não incide a majorante, uma das majorantes do crime de roubo com emprego de arma de fogo. Pessoal, muita atenção. Nessas 3 situações, o STJ já definiu que não vão incidir as majorantes do emprego de arma de fogo. Por que não, professor? O argumento é o mesmo. Nessas 3 situações, não há potencialidade lesiva. Cuidado, cuidado. O que nós estamos dizendo aqui é que não vai incidir a majorante nessas hipóteses. Entretanto, aquele agente que pratica um roubo com uma arma de fogo de brinquedo, ele responde pelo roubo sim. Só que ele vai responder pelo roubo simples e não pelo roubo majorado. Aquele que efetua um roubo com emprego de arma de fogo quebrada, ele não responde pelo roubo majorado, mas ele responde por roubo. Tranquilo? Vai responder por roubo simples. Ele só não vai responder pela majorante, pelo aquele aumento de pena de 2/3, ou então em dobro se viesse a ser uma arma de calibre restrito, de calibre proibido. Só não vai incidir a majorante, mas ele continua respondendo normalmente pelo crime de roubo. Ok? Professor, vamos supor agora que você tem uma arma de fogo que a cada 10 disparos ela efetua 1. A cada 10 acionamentos do gatilho, 1 disparo é efetuado. Reparem que nessa situação eu tenho uma arma de fogo relativamente incapaz de efetuar disparos. Eu tenho uma arma de fogo que não é absolutamente incapaz. Eu não vou incidir a majorante quando a arma de fogo for absolutamente incapaz de efetuar disparos. Se eu tiver uma arma de fogo que é relativamente incapaz de efetuar disparos, que a cada 10, a cada 20 disparos ela efetua 1, a cada 30 acionamentos do gatilho, 1 disparo é efetuado, eu tenho uma arma de fogo relativamente incapaz, ou relativamente capaz, o que você preferir. Se eu estiver assaltando, se eu cometer um assalto com uma arma de fogo relativamente incapaz, incide sim a majorante. Só não vai incidir se nós estivermos diante de uma arma de fogo defeituosa, absolutamente incapaz de efetuar disparos, ok? Na tela. Então, atenção aí para o absolutamente incapaz. Se a arma de fogo é de brinquedo ou simulacros, o que é simulacro? Objetos que imitam perfeitamente uma arma de fogo. Nessas situações, também não incidem a majorante. Então, aqui, eu tenho roubo? Eu tenho roubo simples. Incide a majorante? Não. Aqui, incide a majorante? Não. Então, eu tenho roubo simples. E na última hipótese, incide a majorante? Arma de fogo desmuniciada? Não. Eu tenho, portanto, roubo simples. Cuidado, tá, gente? Cuidado com a arma de fogo desmuniciada. O que nós estamos dizendo é que o que o STJ disse é: se o agente tem uma arma de fogo, uma arma de fogo perfeita, que efetua disparos, mas se ela estiver desmuniciada no momento em que o agente comete o assalto, não incidirá a majorante. Professor, mas é um absurdo, eu concordo. Professor, mas a arma de fogo funciona, sim. Mas o STJ disse, essa arma de fogo que não está municiada, que não tem bala, que não tem munição para efetuar o disparo, simplesmente não possui potencialidade lesiva que venha a justificar o aumento da pena. Logo, o agente responderia por roubo simples. E por que eu estou falando para ter um cuidado especial, olha aqui, em relação à arma de fogo desmuniciada? Pessoal, este cuidado é porque quando nós estivermos na Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, a gente não pode confundir. Porque a posse ou o porte legal de arma de fogo, se nós estivermos diante de uma arma de fogo com defeito, absolutamente defeituosa, não incide a majorante aqui e não incide o crime de posse ou porte legal de arma de fogo. Se eu estiver diante de uma arma de brinquedo ou simulacros,
não incide a majorante no crime de roubo e não há crime de posse ou porte ilegal de armas de fogo. Beleza? Beleza. A coisa fica diferente na arma de fogo desmuniciada. Se o agente comete um roubo com uma arma de fogo desmuniciada, incide a majorante? Não, não incide. Entretanto, o agente que possua ou que porte uma arma de fogo desmuniciada vai responder normalmente pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, artigo 12, 14 ou 16 da Lei 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento. E é aqui então que as questões de prova estão pegando, principalmente nesse paralelo entre a arma de fogo desmuniciada com a finalidade de praticar roubo, que é roubo simples, mas não incide a majorante, e a arma de fogo desmuniciada para fins de posse ou porte ilegal de arma de fogo, que vai sim configurar esse crime autônomo. Beleza, galera? Botar aí para vocês a jurisprudência. Ah, professor, mas na minha prova não cai Lei 10.826. Que bom, uma preocupação a menos para você. Aqui então, uma jurisprudência de 2018 do STJ, tá? Nos termos da jurisprudência dessa corte, o emprego de arma de fogo desmuniciada como forma de intimidar, desmuniciada como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora do crime de roubo, não justifica o reconhecimento da majorante do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º. Aqui ele ainda estava falando do inciso 1º, tá, pessoal? Sabemos que... Isso aqui, por quê? Porque isso aqui estava julgando um caso antigo. Agora é o parágrafo 2º-A do Código Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato. Ok? Então, arma de fogo desmuniciada para o STJ, e é este entendimento que você vai levar para sua prova, não justifica o reconhecimento da majorante. Por outro lado, caracteriza sim a grave ameaça e configura sim o crime de roubo. Beleza? Vamos lá. É possível, no caso concreto, que o agente que comete um roubo, cuja ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de brinquedo, ou quebrada, ou desmuniciada, venha responder pela majorante do parágrafo 2º-A, inciso 1º do artigo 157 do Código Penal, ou pelo parágrafo 2º-B? Professor, não entendi a pergunta. Imagina que um agente pega uma arma de fogo e assalta uma vítima, tá bom? Assalta uma vítima. Só que, depois do assalto, este assaltante vai embora. Ele é capturado, preso, 5 horas depois, em flagrante. Entretanto, ele já tinha se desfeito dessa arma de fogo. Ele não estava mais com essa arma de fogo. O que nós temos em relação a essa arma de fogo, nós sabemos que ele usou uma arma de fogo porque a vítima testemunha, é uma testemunha e fala, olha, ele me assaltou com uma arma de fogo, eu vi a arma de fogo. E nós temos as imagens de uma câmera de segurança que mostram que ele estava com uma arma de fogo. Entretanto, o agente vem a responder por este crime de roubo e nós nunca conseguimos apreender, encontrar a arma de fogo utilizada. A minha pergunta é, apesar da gente não encontrar essa arma de fogo e com isso não poder periciar esta arma de fogo e saber se ela tem potencialidade lesiva, se ela estava municiada, se ela era de brinquedo ou não, porque às vezes pela imagem não dá para ver, a vítima não tem certeza. Então eu vou confiar na vítima, eu posso confiar nessa câmera de segurança e assim aplicar a majorante do crime do emprego de arma de fogo, ou do parágrafo 2º-A, ou do parágrafo 2º-B. Eu posso incidir, aplicar estas majorantes, independentemente da apreensão dessa arma de fogo, me baseando na testemunha da vítima, de testemunhas ou de uma câmera de segurança? Posso. Posso. Mas, professor, e se essa arma de fogo for de brinquedo? E se o assaltante utilizou uma arma de fogo de brinquedo, mas que pela câmera de segurança e pela vítima realmente aparenta ser uma arma de fogo verdadeira? Galera, nesse caso, o ônus da prova de demonstrar que aquela arma de fogo utilizada era uma arma de brinquedo, nesta hipótese específica, o ônus da prova será da defesa.
Por quê? Porque a acusação vai demonstrar, eu tenho provas, eu tenho elementos aqui, eu tenho uma testemunha, eu tenho a vítima, eu tenho câmeras de segurança. Então, defesa, você que venha demonstrar que essa arma de fogo é de brinquedo. Porque eu tenho provas demonstrando que ela era uma arma de fogo normal. Olha aqui então o que está para vocês. Informativo 536 do STF. Não é obrigatório que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que outros meios de prova demonstrem seu potencial lesivo. Exemplo, testemunhas, imagens de câmera de segurança, a própria vítima. E aqui ainda um julgado do STJ, ERESP 961-863 do Rio Grande do Sul. O réu é quem deve provar que a arma de fogo utilizada era desprovida de potencial lesivo, como nas hipóteses de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. Ok, galera? Então, vira o ônus da prova para a defesa. Se eu tenho a certeza que aquela arma de fogo utilizada é uma arma de fogo absolutamente incapaz de efetuar disparos, defeituosa, um simulacro, uma arma de fogo de brinquedo, uma arma de fogo desmuniciada, tranquilo, nós não podemos aplicar a majorante. Mas, se eu tenho provas que demonstram que foi utilizada uma arma de fogo, se agora vem a defesa e alega que aquela arma de fogo é de brinquedo, estava desmuniciada, é uma arma de fogo defeituosa, venha então a defesa e prove isso. Beleza? Vamos fechar por aqui. Próximo bloco a gente continua. Até lá.